Estamos já? Estamos. Bom, boa noite a todos e a todas. Mais uma live aqui, já fizemos mais de 30 lives. Na verdade, é um grande bate-papo. Hoje a gente tem eu vou apresentar o nosso convidado com calma, mas já agradecer ao Alexandre Frankel por estar aqui com a gente e dizer que é um grande prazer. Eu tenho, assim, gosto muito do Ale, acho um cara fantástico, inovador, né? Uma pessoa que faz um trabalho brilhante. Vocês vão conhecer um pouco mais, quem não conhece. Aliás, o secretário Fernando Chucri mandou um abraço, disse que gosta muito de você. O Sérgio Aveleda, ex-secretário de Mobilidade e Transportes, também te mandou um abraço, também disse que acha você show. Enfim, vocês vão ver que o Ale faz coisas maravilhosas e vamos conhecer um pouquinho essa noite. Queria só, antes de apresentar o Ale, falar que quem quiser conhecer e ver a nossa live inteira, é só escrever para daniellenberg.com.br e a gente manda para todo mundo, o que é muito legal. E já convido vocês, a gente tem feito lives todas segundas e quintas à noite, às 19 horas, fora algumas exceções. Na próxima segunda, a gente vai receber aqui a Berenice Janella, que é a secretária municipal de assistência social da Prefeitura de São Paulo, falando um pouco sobre a questão social na pandemia, que é algo também muito importante. E quem não viu hoje, está no YouTube, a gente fez aí uma live na Campus Party, que é de Portugal, na verdade, direto de Portugal, mas, na verdade, direto de casa para Portugal. E foi muito legal, foi das 2 às 3, né? E a gente apresentou um pouco sobre São Paulo, cidade inteligente, o que a gente fez na secretaria. Sem mais delongas, quero apresentar aqui o Alexandre Laffer Frankel, que é fundador e CEO da Vitacom SA, desenvolvedora imobiliária, e da House.com. E caiu a câmera do Alexandre, que faz parte. Live, a gente tem de tudo, Ale. E a House.com é uma plataforma digital de moradia sob demanda. O modelo de negócio, né, aposta num novo estilo de vida urbano, com mobilidade, economia compartilhada, e a ideia é compactar os espaços e otimizar a vida dos moradores com inteligência e eficiência e bom gosto, porque o Ale tem muito bom gosto. A Vitacom hoje é líder no segmento e referência no conceito da vida sob medida. Da mesma forma, a House, né, acredita num novo formato de consumo da moradia. O aluguel flexível e com soluções de serviços integrados vem substituindo a opção pela compra. Nesse sentido, queria dar boa noite, Ale. Muito prazer estar com você aqui e fico muito feliz de você ter aceito o nosso convite. E já faço a primeira pergunta. Como é que surgiu a ideia da Vitacom e depois da House, né, Ale? Dani, em primeiro lugar, prazer enorme estar aqui. Já temos uma amizade aí de longa data. Eu admiro demais o teu trabalho, o que você já fez aí no setor público. Só para citar alguns, né? Entre Poupa Tempo, Empreenda Fácil, realmente você é um cara fenomenal em ideias, em execução, uma cabeça que me lembra muito. E lembra, não, você é um empreendedor, né? Só que um empreendedor que faz as coisas acontecerem do lado de lá. Empreendedor na área pública. Empreendedor na área pública. E a gente sabe que essa é uma qualidade tão rara e o quão isso é importante para nós, empresários, empreendedores e cidadãos como um todo. Então, parabéns. Primeiro, um orgulho estar aqui batendo papo com você. Muito bacana a gente poder estar trocando essa ideia, trazer novos conceitos e falar um pouquinho do que a gente está fazendo. Cara, minha jornada empreendedora começou quando eu tinha 17 anos, na verdade, e eu fiz o Show do Milhão. Não sei se você vai lembrar, acho que da tua época, né? Às vezes nas lives eu estou falando, o pessoal não conhece. E eu fui da área digital, foi minha primeira empresa. Eu tinha cerca de 17, 18 anos, a gente fez uma série de outros programas também para o setor televisivo. E depois eu fundei a Vitacom. A Vitacom é uma empresa do mercado imobiliário e ela tem um sonho de resolver uma grande dor nas cidades, que é o trânsito, né? Foi assim que a gente fundou a nossa empresa, e isso veio de uma experiência pessoal minha. Então, quando eu me casei, Dani, eu era um cara que ficava 5 horas por dia num carro. Eu trabalhava longe, estudava muito longe, e o meu escritório, minha casa, assim, era tudo muito distantes uns dos outros, e eu ficava 4, 5 horas por dia dentro do carro.
você pegar isso, são quase 60 dias que você passa do teu ano útil dentro do carro. Então, era o estresse, eu não conhecia a cidade, então era algo muito estressante, mas era algo dado como natural, assim como isso assim é a vida de milhões e milhões de paulistanos que passam por essa mesma rotina. Quando eu me casei, cara, muitos anos atrás já, eu fui morar num apartamento pequenininho e muito próximo de onde eu trabalhava. E eu comecei a fazer os meus trajetos a pé, de bicicleta. Cara, minha vida mudou de tal maneira. Primeiro que eu ganhei aquelas 5 horas por dia que eu poderia fazer qualquer outra coisa. Produzir, fazer exercício. Então, eu tinha uma vida mais saudável. Depois eu comecei a aproveitar e conhecer a cidade. Nós deixamos de conhecer a cidade, né? A gente vai de um lugar para o outro, não interage, Uhum. não fala, não respira a cultura, não tem aquela amizade, aquele contato. Então, eu descobri uma nova cidade e eu falei, eu preciso empreender, eu preciso levar para mais paulistanos este estilo de vida, esse modo de vida. Eu quero mudar a forma como as pessoas vivem na cidade, baseada nessa minha experiência. Então eu fundei a Vitacom. A Vitacom, ela constrói prédios. E qual foi a ideia, Dani? O pessoal morava muito distante e ficava essas horas no carro que nem eu. Então o pessoal, vou comprar um apartamento grande, com churrasqueira gourmet, com pomar lá embaixo, e com um salão de festas maravilhoso. Só que o cara ficava horas no trânsito, chegava, não pegava a família acordada, não tinha tempo para nada, tinha que sair horas antes, horas depois. E na minha concepção, a melhor cidade é aquela cidade em que as pessoas moram perto. Tá? Perto pode ser perto da escola, do trabalho, do transporte público, se for uma enfermeira, pode ser perto do hospital e por aí vai. Então a gente começou uma incorporadora assim, são 10 anos de uma jornada, foram mais de 70 prédios, hoje a gente tem mais de 30 mil membros na nossa comunidade. O ano passado a gente produziu 5 mil apartamentos, que é um volume considerável para uma cidade como São Paulo, e assim a gente vem contribuindo para uma vida melhor na cidade. Cada pessoa que mora em um apartamento da Vitacom é um carro a menos na rua. Cada prédio da Vitacom é um hub urbano, no qual tem patinete elétrico, bicicleta elétrica, tem armário, aquele box para delivery, para a comunidade, é mais segurança, tem lojas, tem restaurantes, tem serviços diversos que vão desde telemedicina a academias. Então, nós enxergamos que, primeiro, a gente dá uma condição melhor para a pessoa poder ir a pé para o trabalho, ou se locomover muito menos, ou levar o filho para a escola a pé. Não tem nada melhor do que poder levar um filho à escola. E a gente transforma aquele prédio num hub urbano. Por quê? As áreas dos prédios são áreas compartilhadas. Nós queremos compartilhar com a cidade, compartilhar com o público. E assim a gente revolucionou a cidade. Está sendo uma jornada incrível. A empresa cresceu muito e muito em parceria com o poder público, né? A gente sabe que o nosso setor, o setor imobiliário, eu também sou vice-presidente do Secov, e eu escrevi 3 livros que se chamam Como Viver em São Paulo Sem Carro, que é um grande manifesto para como as pessoas podem não ser escravos do carro, né? Usar o carro é muito bom, mas não ser um escravo, né? Você tem que todo dia enfrentar aquele calvário de ficar horas e horas. Então é isso que eu queria propor, um novo modelo. Esse modelo foi evoluindo muito, tanto que hoje nós temos uma nova, assim, minha percepção do que é mobilidade mudou muito, tá? Então, do que era poder prover para a pessoa, para ela comprar um apartamento perto, eu comecei a entender que aquele perto muda, né? Então, você começa, sai da casa dos pais para ir na faculdade, depois você entra no mercado de trabalho, você vai mudar de emprego algumas vezes, vai casar, vai ter filhos, os filhos saem de casa. Então, você precisa mudar a sua vida muitas vezes. Então, não faz sentido você ir se imobilizar em um apartamento. Então, o conceito hoje, que eu acredito, e eu acho que vai mudar a forma como a gente consome moradia, tanto em todas as classes, no setor público, no setor privado, é uma casa que é usada como serviço, Dani. A pessoa pode usar a casa, consumir exatamente como ela consome um carro por aplicativo, ou ela consome um vídeo na Netflix. Então, ela vai ter um consumo totalmente flexível e ela muda de casa conforme ela muda a sua vida para poder morar mais perto, de forma mais adequada. Isso tanto da parte econômica quanto na parte de mobilidade. E assim a gente quer transformar o mercado mais uma vez. E por isso surgiu a House, que ela provê a casa por assinatura. Então é isso que a gente acredita. E assim a gente vai revolucionar e resolver o déficit habitacional no país. Pode Não, escrever que esse é o nosso grande desafio.
É muito legal, e é um déficit grande, né, Ale? Isso é importante citar. A gente tem um problema enorme, né? Principalmente numa cidade como São Paulo. E isso vem muito de encontro com algo que eu defendo bastante, viu, Ale? Que é a ideia da descentralização da cidade. Né? Uma cidade complexa e gigantesca como São Paulo, não faz sentido todo mundo ter que se deslocar para o centro toda vez. A gente poder ter vários espaços descentralizados, com serviços públicos ou não públicos, é muito legal, né? Isso eu não tenho dúvida que casa muito com o que você está propondo. Aliás, o Floriano Pêssaro já entrou aqui na nossa live, está mandando um abraço para você, e eu já queria aqui começar, já começa a ter perguntas de muita gente aqui. O Marcos fala quais são as principais dificuldades em empreender nesse setor. E pode falar mal do setor público, velho. A gente sabe que não é fácil. E se vocês têm enfrentado mais dificuldades nesse momento da pandemia, né? Legal. Então, primeiro, um grande abraço para o Floriano, grandíssimo amigo da comunidade judaica também. Eu sou judeu, então é um prazer enorme ter ele aqui. Para o Shukri também, que é um amigo. A gente fez grandes amizades, são pessoas que estão tentando melhorar constantemente o poder público, isso é muito legal. Bom, para empreender no Brasil, precisa ter um pouco vamos chamar de uma força de vontade sobrenatural, não é fácil, né? A gente tem um ambiente que é muito volátil, a economia, ela naturalmente, por ser um país em desenvolvimento, com todas as características, fora tudo o que acontece na política, o que acontece na economia externa, que independe da nossa vontade, no câmbio, mas enfim, é um ambiente muito volátil, né? Então, você tem que estar muito preparado. Tem momentos de euforia misturados com momentos de forte depressão econômica, você tem questões de juros que sobem, descem, isso ativa, reativa a economia, desativa. Então, você tem que estar preparado para tudo e você tem que saber muito bem o timing e saber ter as reservas, saber empreender com segurança no ambiente volátil. Um outro ponto que é importante, acho que estando aqui com alguém que tanto faz pelo setor público e pela desburocratização, a burocracia é algo que atrapalha demais a vida do empreendedor, né? E então, quando você, no nosso caso, para lançar um prédio, você tem que ter centenas de licenças de centenas de órgãos, e isso demora, é muito custoso, e isso acaba refletindo no aumento de preço para o consumidor final, né? A gente tem que entender que isso onera demais e onera a companhia, com certeza, demora, é um tempo não produtivo e onera muito a pessoa que vai comprar um apartamento na cidade. Isso é encarecido por todo o processo que a gente tem que fazer. Então, tudo que facilita a vida do empreendedor e desburocratiza qualquer setor, em especial o imobiliário, que precisa de muita licença, é um processo longo, isso facilita muito. Melhorou, essa gestão tem sido brilhante em vários aspectos, na forma como está lidando, são pessoas muito competentes, o secretário César, tem a Marília, que cuida das aprovações residenciais, o Chucre, então são pessoas maravilhosas e a gente tem que apoiar, sabe que não é fácil, muitas vezes, você conseguir romper alguns paradigmas instituídos, né? Mas eu acredito muito nessa melhoria. E o resto, ao mesmo tempo que tem essas dificuldades, tem muita oportunidade, né? Então você pega um país que precisa de tudo, precisa de habitação, tem praticamente uma demanda. Se o setor produzir, ele não consegue suprir nem a demanda já existente, o déficit existente, e nem a demanda que está por vir nos próximos anos. E você pode melhorar muito todas as condições, né? Você pode fazer habitações melhores, prover ela de forma diferente, você pode conseguir trazer de uma forma mais que caiba no bolso da população, propor novos modelos que a pessoa viva com mais alegria, com mais eficiência, com mais tempo. Então, ao mesmo tempo que você tem algo que tem que ser enfrentado, você tem um mundo de oportunidades, né? E no Covid, sem dúvida, com vários órgãos, de certa forma, paralisados ou semi-paralisados, está tudo um pouquinho mais lento, você tem mais dificuldade de não ter o contato físico, então isso muitas vezes atrapalha, né? O mercado, a economia, tá todo mundo colocando em xeque, né? Como é que vai ser a recuperação? Tem setores muito afetados, setores de turismo, bares, restaurantes, cinemas, então são setores que muitos empresários perderam a sua fonte de renda, e eu acho que vai ser tudo superado. Depois a gente pode falar um pouquinho de futuro,
mas estou muito otimista, tá? Assim, a gente tem que ter um senso de entender o impacto, mas muito otimista. Aliás, eu defendo o licenciamento digital desde o começo dessa gestão, e quanto mais a gente tiver serviços eletrônicos, digitais, menos corrupção e melhor qualidade de vida para todo mundo, porque a gente aprova as coisas mais rápido, emite documentos mais rápidos, e isso é bom para todo mundo, para o setor privado e para o setor público, né? Sem dúvida. Dani, Uma deixa eu te das... perguntar uma coisa. Você que Lógico. tem uma coisa, eu sempre me questionei, tá? Então, vamos pegar o setor imobiliário. O cara que projeta um prédio, ele faz a estrutura, ele simplesmente assina um papel e fala: olha, eu fiz a estrutura, eu me responsabilizo e ninguém checa nada, tá? Não existe um órgão, nem privado, nem público, que checa o que ele fez. E eu diria que essa é a maior responsabilidade num prédio. Para Sim. aprovação, um monte de outros pormenores que são de muito menos relevância é necessário submeter a um processo de análise rigorosíssimo, que demora, que toma dinheiro, que gasta recurso público, e por que não também fazer algo declaratório? Olha, assim como eu declaro que a estrutura ou a fundação do Uhum. prédio, eu assino que eu sou um responsável, eu também assino que eu sou responsável pelo recuo, pela altura, pelo zoneamento, enfim, o que quer que seja, Lógico, né? lógico. Então, isso é uma coisa que eu sempre me questionei, o porquê não ter algo declaratório que facilitaria tudo, desburocratizaria, seria algo mágico, e você ter um setor público muito mais consultivo, né? Olha, aqui eu tenho uma Uhum. dúvida, você pode me ajudar, e etc. Enfim, são ideias que podem melhorar bastante a eficiência do setor público e a vida do empresário, do empreendedor e também do consumidor final, que é o maior beneficiado sempre. Não, eu concordo inteiramente. Aliás, eu ia citar que, alguns anos atrás, eu fui para Israel e vi lá como é que eles fazem o licenciamento, que é tudo digital. Inclusive, aqui a gente tem uma coisa que entra processo, faz o processo correr para lá na frente saber que lá não pode construir, por exemplo. Lá não, ele já mostra onde pode e onde não pode construir, que tipo de área é viável, que não é, e a documentação toda digital, e muito mais nessa linha de auxiliar no processo do que complicar a vida, tá certo? Aliás, com o Empreenda Fácil a gente fez um pouquinho isso, mas eu concordo inteiramente com você, Ale, acho que você tem toda a razão. Muita gente aqui perguntando também, uma Vivian falando qual a região da cidade onde vocês fizeram mais empreendimentos, o Giba perguntando qual o preço médio dos imóveis. O pessoal está interessado aí na Vitacom. Mas o que eu queria muito também que você falasse, numa das nossas lives, o especialista em condomínios, o Márcio Raskorski, que veio aqui falar comigo, disse que no futuro as pessoas vão passar a valorizar mais o apartamento e menos as áreas comuns interditadas nesta pandemia. Você concorda com isso, Ale? Dani, assim, em termos, tá? Conheço o Tá. Márcio, um grande amigo, a gente Uhum. trabalhou junto, trabalha junto ainda. Agora, o que a gente tem que entender, tá? Eu estou vendo muitas profecias de um futuro incerto, tá? Tem gente que fala assim, ó, ninguém nunca mais vai entrar no restaurante, ou ninguém nunca mais vai no escritório e vai trabalhar da praia, ou todo mundo nunca mais vai ir na área comum do condomínio, e etc, etc, etc. Se amanhã alguém descobre uma cura em um mês, eu te garanto que volta tudo com uma intensidade maior do que a gente jamais viu, né? Exemplo disso, o 11 de setembro, né? Todo mundo falou, ninguém nunca mais vai entrar num avião, e a gente viu justamente o contrário. O setor nunca esteve tão aquecido, aumentou um pouquinho a segurança para entrar no aeroporto, mas fora isso, nunca as pessoas voaram tanto, a indústria cresceu de uma forma exponencial. Então, aqui, eu acredito muito na flexibilidade, Dani. Então, hoje, nesse exato momento da pandemia, de contágio, etc., é claro, as pessoas estão mais reclusas, estão mais no seu espaço privativo, no seu apartamento, na sua casa, enfim. Quando o que pode acontecer é incerto. Então, pode ser que as pessoas vão começar a usar mais a área comum, e a gente acredita muito na extensão. A pessoa não precisa ter tudo, ela pagar condomínio, ela pagar aluguel, sobre algo que ela usa com pouca frequência. Então, você tem espaços, uma sala de jantar que pode ser compartilhada, o coworking, o lugar para receber os amigos, uma cozinha mais profissional para ele receber os amigos, a gente tem as ferramentas compartilhadas, enfim, tem muita coisa que pode otimizar a vida das pessoas e ela gastando muito menos. Então, nós temos alguns caminhos, né? Da coisa demorar para voltar, então a gente vai ter que realmente ficar mais recluso,
e amanhã pode ser que tudo se resolva e as pessoas voltem a socializar muito mais do que anteriormente, por aprender a valorizar isso, pelo um progresso econômico e tudo mais. Então, a palavra do momento, o que eu acredito é na flexibilização. Tá? Então, eu acredito, quando eu falo em prover a moradia como um serviço, então, se as pessoas hoje puderem morar distantes e trabalhar com home office, ótimo. Se amanhã precisar de mais isolamento, ótimo. Se amanhã puder confraternizar e socializar de uma forma intensa, ótimo. As pessoas vão mudar. Então, a ideia hoje é flexibilizar a moradia a tal ponto que a pessoa se adeque, né, a sua vida e o seu momento conforme o que acontecer com a sociedade e com o Covid, que é o nosso grande desafio atual. Você está no mudo. Pronto. Tecnologia é ótima, que muitas vezes a gente se confunde com ela, né? Mas você já disse que um dos segredos, né, do empreendedor é fazer primeiro e perguntar depois, né? E que no início, né, quando se ouve "você é louco", isso pode ser um bom sinal. Esse pós-Covid, né, pode ser uma boa oportunidade para empreender. E qual seria, você que é um super empreendedor, qual seria a melhor área para começar um negócio agora? Bom, vamos lá. Primeira coisa, a gente não pode fechar o olho. Tem muita gente que está em dificuldade, foram muitos negócios afetados, empregos. Então, tem toda uma solidariedade com essas pessoas. A gente lamenta e estamos trabalhando para melhorar a vida de todo mundo, né? Então, falar em oportunidade pode parecer um pouco alienado nesse momento. Então, primeiro, existe uma solidariedade, a gente espera que melhore e que sejam gerados mais empregos, mais renda e tudo volte ao normal muito rápido. Agora, falando em oportunidade, eu vejo muitas oportunidades, tá? Principalmente para as empresas novas, inovadoras e que tragam novos produtos e estão mais antenadas com uma nova forma de consumo, uma nova forma de prover os seus serviços e mercadorias. Então, deixa eu me explicar um pouquinho. Então, vamos pegar, por exemplo, um restaurante. Quem já estava adequado ao delivery, a ter uma operação conectada com várias plataformas, e já tinha banco de dados, sabia trabalhar ele sabia comprar os insumos em cima de uma demanda projetada, porque ele conhece o cliente, sabe a frequência. Então, este restaurante tende a performar muito melhor do que um restaurante que nunca tinha feito um delivery na vida. É muito mais difícil, é muito mais custoso, ele não tem o preparo, não tem a tecnologia. Isso vale para várias indústrias. A gente vê um descolamento muito grande entre todos aqueles que estão preparados para um novo momento. Isso está muito ligado ao digital, à logística, isso vale para e-commerce, vale para moradia, vale para consumo de comida, enfim, vários setores que vão ser beneficiados. Então, se fala muito hoje, né, de uma volta em cá, na qual empresas pouco preparadas ou setores que não estavam preparados tendem a sofrer mais, e você tem empresas e mindset, né, que é a forma de pensar mais digital, mais ágil, mais conectada, com uma visão de futuro, esse tipo de empreendedor, de empresa, tende a performar muito melhor. E aí sim eu vejo muitas oportunidades, tá? Eu vejo essas empresas preparadas e aquelas que já têm mais acesso a capital, que já estão um pouco maiores, elas vão conseguir crescer de uma forma muito mais rápida, trazer novas soluções e por sua vez, ganhar market share, ganhar participação no mercado. O setor melhor, eu não sei se eu dividiria para o setor, Dani, acho que tem milhares, né? O que acho que as pessoas teriam que pensar um pouco menos óbvio. Né? Todo mundo olha hoje, eu vou fazer uma coisa para home office, ou vou fazer um negócio para Covid, ou vou fazer um negócio de delivery. Legal, mas tá todo mundo pensando isso, né? Acho que é importante pensar um pouco, achar um outro ponto de vista, ter a ousadia, né? Ter a chutzpah, que a gente fala, de olhar um outro lado, tentar achar um outro ponto de vista, porque tem muita oportunidade, de fato. Quem quer fazer, as pessoas que querem agora prosperar, na grande dificuldade, né? São os momentos mais desafiadores que nasce o grande progresso. Então, eu acredito sim que grandes oportunidades surgirão e quem souber aproveitar, de fato, tem um futuro brilhante pela frente. Enfim, está chegando um monte de perguntas, eu vou tentar dar conta de todos. A Adriana está perguntando aqui, como serão os prédios do futuro? Já que a gente está falando do futuro, se essa imagem de edifícios com árvores nas varandas, com aquecimento solar e horta, e se as moradias vão ser sustentáveis. E o Paulo emenda aqui, vocês têm planos para o 5G? Planejam edifícios inteligentes e automatizados? Excelentes perguntas, Adriana. Então, o prédio do futuro, tá?
Acho que a sustentabilidade, sem dúvida, nós temos um selo que chama selo Fitwel. Foi a primeira empresa da América Latina a trazer esse selo. Esse selo quer dizer que, além da sustentabilidade, a gente se preocupa com o bem-estar dos moradores, tá? Então, o prédio, para ser certificado, ele tem uma série de condições que se preocupam com como essa pessoa vai viver lá, né? Que tipo, qual a iluminação, a qualidade do ar, como é que ela se exercita, como é que ela pode ter uma vida mais saudável, com mais qualidade. Então, isso é muito bacana, que eu acho que o prédio do futuro ele vai ter uma outra característica de se preocupar não só com tijolo, com a planta, com metro quadrado, mas sim o como aquela pessoa vai viver melhor. Né? Inclusive, a gente tem projetado prédios que privilegiam a longevidade. Então, prédios que comprovadamente incentivam o exercício físico, pode ser até incentivar as pessoas a andarem de escada, que tenham os equipamentos para a pessoa poder se exercitar, poder estar mais exposto ao sol para questões de vitamina D. Então, são várias questões importantíssimas para a vida saudável e também que privilegiam a mobilidade, a socialização, que isso comprovadamente traz longevidade também. Falando um pouquinho de futuro, que foi a segunda pergunta, Dani, aqui a gente está trabalhando num conceito, já está implementado, tá? Isso é real, que você vai entender muito bem que é a tua área. Os imóveis eles eram entregues em determinada data e eles estavam de acordo com aquela data. Então, se eu entreguei um prédio em 1980, ele é um prédio sempre de 1980, com aqueles equipamentos, com aquela divisão. Os prédios que a gente está entregando atualmente, e que são operados pela House, que é a nossa plataforma digital de locação, eles são constantemente atualizados. Eles estão conectados ao mundo externo. Então, eu vou te dar um exemplo, tá? Hoje, os prédios têm uma sala de telemedicina, na qual ele pode fazer uma consulta remota. Se amanhã vir uma tecnologia mais inovadora, digamos um scanner que escaneia a pessoa diariamente para saber se as condições de saúde dela estão ok, aquela sala vai ser atualizada no tempo. Dentro do nosso prédio hoje, ele tem diversos modais de transporte. Então, tem o carro compartilhado, a moto compartilhada, o patinete, a bicicleta compartilhada. A pessoa pode escolher como ela quer se locomover da melhor forma. Se amanhã vier uma nova tecnologia, digamos um patins que é automatizado, que leva a pessoa para onde ela quer, ele vai ser atualizado. Então, em outras palavras, os prédios são conectados. A gente deixou de ter prédios burros, prédios que são totalmente estanques, para prédios que são conectados, inteligentes e que evoluem no futuro conforme a tecnologia. Do mesmo conceito que você baixa um aplicativo para o teu celular, você faz um update ou coloca um novo aplicativo, o prédio vai acontecer a mesma coisa, a moradia vai ter essa atualização constante e isso a gente faz com parcerias e com associações, com centenas de startups que cuidam desde o personal trainer até a telemedicina, até o que você vai comer, até a sua manutenção, a limpeza do seu apartamento e por aí vai. Então, hoje é indissociável, não dá para a gente pensar moradia sem pensar em serviços e tecnologia de forma acoplada. Então, isso muda tudo, muda a forma como a gente vai viver num futuro muito próximo. Aliás, vocês não sabem, eu conversei um pouco com a Lê, 2 anos atrás, até mais, e a gente estava tentando ver como levar isso para os prédios públicos, porque não dá para ficar para trás. E é um dos grandes problemas hoje, que os prédios públicos não são inteligentes, né, na sua grande maioria. Então, esse conceito da lei, a gente tinha que ir adiante com isso também. O Mauro, do centro da nossa comunidade judaica, está mandando um forte abraço para você, né, lá da Santa Efigênia, né, gosta muito de você. Você Abraço, falou... Mauro é muito boa gente, né? É corintiano, é o único problema, mas fora isso, ele é Você boa torce para gente. que time, Dani? Eu tenho mais de 50 anos, eu torço para o Santos, né? Então eu sou das viúvas do Pelé, né? E, enfim, eu sou da torcida jovem do Santos, né? A torcida jovem do Santos toda tem mais de 50 anos, né? Mas, enfim, você previu, né? Tem previsto um futuro com famílias menores, né? Com muitas pessoas solteiras ou menos, né? Morando mais próximo do trabalho, da escola, em áreas, como você falou, mais compactas, né? E compartilhando espaços e os meios de transportes, né? Nesse cenário, Ale, como é que você vê o papel do poder público, né? O Estado vai diminuir a sua participação em setores como habitação e transporte para se dedicar a outras áreas ou não? Boa, é uma excelente pergunta, Dani. Eu acredito que você compartilha desse pensamento, tá? Eu acredito muito num Estado leve, um Estado que atua onde é essencial, né? Onde ele é, de fato,
essencial, defendendo e tanto, vamos falar aqui de segurança, a pessoa que tem menos condições, né, pode ser saúde, habitação, eu acho que aí o Estado é fundamental. Agora, quanto mais ele ajudar, ele proporcionar facilidade e apoiar a iniciativa privada, melhor. Ele com certeza ele não consegue ser mais eficiente do que o setor privado, né, em termos de prover um serviço melhor. Então, eu acredito muito em um Estado que ele tem muito fundamento de como eu posso te ajudar, ao invés de como eu devo interferir ou devo ter uma estrutura pesada para fazer o que você faria melhor do que eu. Então, eu continuo acreditando, sim, falando um pouquinho agora do perfil do morador, né, o que está acontecendo com a sociedade. Então, você pega países desenvolvidos, o número de solteiros já ultrapassou em muito o número de famílias, né? Isso está acontecendo no mundo inteiro. Você tem várias cidades do mundo que o número de solteiros já ultrapassou 60%, 70% da população. Isso se deve às pessoas casando muito mais tarde. Então, a idade de casamento hoje está muito mais próxima dos 40 do que alguns anos atrás, que era mais perto dos 20. As pessoas hoje têm um número de divórcios acentuado, chega próximo a 40% do número de casamentos. As pessoas vivendo mais, então você tem o caso também de pessoas viúvos. Então, a sociedade, por natureza, é de solteiros, que deve ultrapassar 50% numa cidade como São Paulo. E depois você tem a outra característica, que são famílias pequenas. As pessoas estão tendo menos filhos, né, por uma questão de custo, de uma vida em que ambos trabalham. Então, por várias situações, as famílias estão encolhendo ano após ano, né? Então, essa situação faz com que a grande maioria da população seja composta por solteiros e famílias pequenas, com nenhum filho, um filho ou dois filhos no máximo. Então, o que antigamente era um padrão, quando a gente falava de apartamentos de 3, 4 dormitórios maiores, para uma família aí com 4, 3, 4 filhos, 5 filhos, 6 filhos, então que era até algo recorrente, hoje é algo praticamente exceção da exceção. Então, o que era um nicho antigamente que a gente falava fazer um apartamento de um dormitório, um apartamento compacto para uma família, hoje é o padrão, né? Então, inverteu a curva, né? O que era muito apartamento grande, poucos nesse perfil, hoje a população demanda muito mais no perfil de solteiros e apartamentos compactos e poucos para famílias grandes. Isso é uma diferença no perfil. E eu acredito muito, Dani, que as pessoas precisam morar perto e ter acesso a serviços e a uma série de facilidades. E daí eu vejo, né, que tem eu até estranho, né, todo mundo está falando no home office, vai todo mundo trabalhar remoto, acho que muita gente vai, privilegiados, maravilhoso, acho incrível. Não acredito que é 100% remoto, as pessoas ainda precisam ter algum tipo de contato, de interagir com seus pares, mas muita gente vai poder estar menos no trabalho, isso é ótimo. Agora, Dani, a realidade de 95% da população, são 6 milhões de pessoas que usam transporte público, eles moram na periferia e tem que comutar, tem que pegar o transporte público para vir para o centro, né? Como é que o funcionário chega no seu trabalho, como é que a mãe leva, o pai leva o seu filho pequeno à creche ou à escola primária, como é que é o dentista, a enfermeira, o cabeleireiro, o profissional público e etc., que precisa estar fisicamente. Então, a realidade da população, ela não é, o home office não é uma realidade para todo mundo. Não é todo mundo que vai pegar sua casa na praia e vai poder passar 3, 4 dias na semana na sua casa da praia. Primeiro, por uma condição econômica. Segundo, porque a realidade do seu trabalho é diferente. Então, eu vejo muita gente falar do home office, muito pouca gente falando da maioria esmagadora da população, que são as pessoas que têm que ir no transporte público. Aí sim, eu acredito numa cidade mais compacta, numa cidade em que as pessoas vão poder levar o seu filho a pé para a escola e a pé para o trabalho, você ter algo muito mais próximo, né? Você não ter que se locomover tanto, não precisa levar estrutura para tão longe, que é caríssimo fazer isso, não comporta, é inviável. Então, eu acho que tem uma mudança importante aí que deve acontecer. E a questão econômica também, né? Todo mundo adoraria morar numa casa na praia maravilhosa, com X metros quadrados, mas não cabe no bolso. A gente tem que ter uma situação que funcione do ponto de vista de utilização e econômico. Então, eu acredito muito nessa combinação e trabalho arduamente para prover isso. Aliás, tem uma pergunta aqui muito legal do Jorge, falando o seguinte: você já pensou em fazer moradias populares em áreas periféricas, talvez em parceria com o poder público? Eu já pensei, mas eu pensei em fazer não em áreas periféricas. Tá? Vou te dar um exemplo.
A gente fez um prédio em Higienópolis, em que uma unidade custava, na época do lançamento, quando a pessoa comprou, custava cerca de R$ 89.000. Uma unidade Minha Casa Minha Vida na periferia, que a pessoa vai ficar 3 horas no trânsito para ir, 3 horas para voltar. Então, a realidade da maioria da população é a seguinte: acorda 4, 5 da manhã, prepara talvez um café rápido, não encontra os filhos, vai para o trabalho, chega no trabalho 7 horas da manhã, 8 horas da manhã, trabalha, sai do trabalho 6 horas da tarde, 7 horas da tarde, e chega de volta exausto em casa 9, 10 horas da noite, para repetir isso novamente, né? E chega, os filhos estão dormindo novamente. Então, essa é a realidade da maioria dos pais, das mães brasileiros, né? Então, eu não acredito em fazer na periferia. Daí, quando a gente fala em fazer um apartamento mais compacto, tá, mais acessível, democratizar a moradia, a gente produziu em Higienópolis, que você tem uma área dotada assim extremamente repleta de hospitais, de faculdades, de emprego, metrô, transporte público, ônibus, metrô na porta. Então, essa pessoa, e lá na periferia, um apartamento Minha Casa Minha Vida custa 240 mil reais, a gente está falando de 90 mil num bairro como Higienópolis. Então, eu acredito sim em trazer a moradia popular nas regiões mais centrais. Tá? Eu acredito que não por ser econômico, mas as pessoas podem morar no centro de São Paulo, nos bairros mais próximos do transporte público, e assim ter uma vida muito mais eficiente. Quando a gente fala de vida eficiente, é poder ter uma farmácia perto, é poder ter um hospital perto, é poder levar o filho na escola e na creche, é poder chegar mais rápido no trabalho, é poder ter mais tempo para poder evoluir, estudar, cuidar da sua saúde. É isso que eu estou falando. Então, eu acredito nessa combinação de perto, econômico mais perto, e não econômico mais longe. Agora, a Rosa pergunta, vai caber todo mundo no centro? Né? Como trazer a moradia popular para a região central? Né? Tem muita oferta no centro, dá para a gente criar muita moradia, tá? Tem muito ativo ocioso, são milhares de unidades que estão completamente abandonadas e ociosas, que a gente não consegue dar andamento. Aqui a lei ela não é muito favorável a esse tipo de retrofit, né? Então, se a pessoa, por exemplo, teve um problema financeiro na sua empresa, ou o dono daquele apartamento, aquele prédio vai ficar parado durante muitos anos, até aquilo conseguir ser desenrolado, leiloado. Tem muitos prédios que pertencem ao poder público, né? Quando eu tentei, uma época, ajudar a mapear os ativos do setor público. O setor público não sabe quais são os ativos que tem, É você nem sabe, verdade. para começar a mexer, mas não tem É nenhum verdade. inventário. E você imagina quantos e quantos que poderiam tá sendo reformados, né, para poder prover moradia. Então, o centro é uma opção, mas tem todos os bairros em volta do centro e tem todos aqueles bairros que são muito próximos ao metrô, por exemplo. Então, com o metrô, com um bom serviço de metrô, a pessoa chega onde ela precisa em questão de minutos, né? Então, você está central pela proximidade ao transporte público. Eu acredito muito nessa transformação, Dani, de verdade, que fazer apartamento na periferia, que é um modelo que a gente conhece, e ainda mais com um programa, por exemplo, de compra do apartamento, né? Então você faz aquele comprador gasta dinheiro público, aquela pessoa fica endividada durante a sua vida produtiva inteira para poder pagar aquela parcela, por mais baixa que ela seja, ela tem que ser paga. Muitas vezes aquele apartamento passa a não fazer mais sentido porque a pessoa mudou de emprego, teve filho e não cabe mais, alguns se separaram e não conseguem dividir. Então, eu acredito muito mais num formato, por exemplo, que o poder público dê um voucher, né? Ele dê uma ajuda, dê um vale para aquela pessoa que precisa, e ele vai lá e escolhe onde ele quer morar. Vamos ver, deixa a própria pessoa decidir o que é melhor, né? E eu tenho certeza absoluta que a pessoa vai preferir morar mais central, morar onde ela tem acesso a serviço, à cultura, economizar no transporte público, ganhar tempo para a sua vida. Eu não tenho dúvida que essa vai ser a escolha da maioria esmagadora. Muito bom. A Silvia faz uma pergunta aqui que é: as cidades vão continuar a crescer? Você vê um movimento contrário de cidadãos indo para o meio rural? O Brasil hoje ele é cerca de 85% urbano, tá? Então ele é essencialmente urbano. É ali onde estão as grandes... A agricultura praticamente não demanda mais mão de obra, está tudo automatizado, mecanizado. As oportunidades, elas se encontram nos centros urbanos e as pessoas querem estar no centro urbano porque é ali que tem oportunidade, tem melhores escolas, tem cultura, tem serviços, né? Então,
eu acho que essa é a China, você pega que era toda, as pessoas moravam, né, na zona rural, ela está ano após ano se urbanizando, o Brasil já passou por um processo de urbanização, continua crescendo, e desde que o mundo é mundo, as pessoas se reúnem em cidades, né, elas produzem, elas evoluem com essa junção de diversidade de pessoas, de cultura, consome é, aprendizado, né? Então ela entra no museu, entra numa livraria, ela vai ao cinema, ela está convivendo com pessoas que fazem ela evoluir, tem o meio acadêmico que é maravilhoso. Então as cidades não vão deixar de existir. Várias tentativas no mundo, não exatamente pelo Covid, mas por outros vários motivos, de levarem as empresas para zonas afastadas, tá? Você pega, por exemplo, o Vale do Silício. Empresas como a Apple, o Google, levaram suas sedes para a zona periférica da onde está São Francisco, onde está o epicentro da tecnologia. Os funcionários não gostaram, eles começaram a debandar, eles começaram a deixar as empresas, porque ele ia para essa empresa, para esse campus, né, para essa sede distante, e o que ele queria era estar perto da família, poder ir lá, chegar mais cedo, dar um abraço no filho, ele queria estar perto da cidade para poder ir num bom restaurante, para ir visitar um museu, para poder estudar, fazer uma pós-graduação, poder fazer um curso qualquer. Então, eu acredito que as cidades vão continuar fortes e muito do que a gente está vendo hoje, eu acredito que é passageiro. Então, tem um benefício muito grande, vão trabalhar mais remoto, vai ficar tudo mais digital, mais rápido, mais fácil, maravilhoso. Mas eu ainda acredito muito que a vida em cidades é completamente indispensável e é algo que é importantíssimo para a humanidade. Muito bom. O Charles Groisman, né, mandando um abraço também, está perguntando aqui para o Alex como ele percebe que parece ser uma tendência dos novos prédios, unidades menores, você já falou um pouco sobre isso, lajes comerciais com espaços compartilhados, né, para o trabalho remoto. E aqui algumas perguntas sobre o modelo, né, de como vocês fazem isso. O José, por exemplo, perguntando: o cimento não é muito poluente? Quais as alternativas? E a Karen perguntando: vocês constroem alvenaria tradicional ou usam novos materiais? Karen, vou começar pela Karen aqui. Karen, a gente usa muitos materiais, tá? Que variam de drywall, blocos, de materiais alternativos. O cimento, de fato, ele é poluente, né? Para você produzir o cimento, existe um consumo importante de energia. No Brasil, ainda é muito caro algumas soluções e acabam até sendo mais agressivas ao meio ambiente, né? Quando a gente fala de estruturas metálicas e afins, não que a gente tenha uma melhoria nessas condições. Mas eu acho que a construção evoluiu muito, tá? A gente está usando muito menos material, isso diminui as pegadas ecológicas que a gente deixa, tem muita tecnologia envolvida. Eu acredito que a gente está melhorando ano após ano, estamos evoluindo. A gente tem que entender as características do país, né? Em termos de logística, de tamanho, de acesso a determinados materiais. Então, tem países que têm, por exemplo, muito acesso à madeira, ele tem a tecnologia para replantar, ele não desmata para fazer isso, então faz todo sentido, que não é o nosso caso, né? Então, a gente tem que analisar caso a caso para poder definir. Em relação à pergunta me repete, Dani, do Grossman, O Grossman falando que parece ser uma tendência de novos prédios com unidades menores e lajes comerciais com espaços compartilhados para trabalho remoto, né? Legal. Então, assim, os espaços compactos, eles ajudam a democratizar a moradia, cabe no bolso. Então, todo mundo gostaria de morar num apartamento de 1.000 metros quadrados, sem dúvida. Às vezes, todo mundo gostaria de ter o carro do ano mais bonito, sem dúvida. Né? Se perguntar se gostaria, gostaria. Agora, a gente tem que entender o que cabe no bolso, quanto custa o IPVA, o seguro, o licenciamento, etc. Então, um apartamento é muito parecido. Se perguntar se gostaria, óbvio. Mas, assim, a gente tem que ver o que cabe no orçamento, né? Tem que pagar IPTU, tem que pagar condomínio, tem que pagar o aluguel ou o próprio apartamento. Então, é uma forma de democratizar e permitir que as pessoas morem mais perto. As lajes compartilhadas, né? Eu acredito que o coworking era uma grande tendência, ainda né? Está questionado agora pelo momento de pandemia que a gente vive. Nos nossos prédios, a gente tem coworking em todos eles. As pessoas trabalham no próprio prédio e fazem negócios com os outros moradores. É muito legal que a gente vê o advogado prestando serviço para o arquiteto, que presta serviço para o advogado e por aí vai. Então, é muito legal essa relação intraprédio. As pessoas não precisam se locomover. Cada morador da Vitacom é um carro a menos na rua. Então, eu acredito muito nessa tendência.
eu acredito que a gente vai superar o Covid e isso deve voltar. No momento atual, a gente tem as pessoas mais reclusas e, de novo, a solução de compactar, ela está muito ligada a caber no bolso. Então, com a economia afetada, muita gente com seus salários reduzidos ou empreendedores, profissionais autônomos com a sua renda reduzida, é importante dar uma solução para que ele tenha um teto, né, uma cama, um lar para poder viver e que caiba no bolso. Então, essa é a nossa tese de poder prover um bem essencial, uma necessidade essencial para os nossos clientes e para a sociedade. Muito bom. Essa semana, Lê, a gente discutiu, aliás, ontem, um dos projetos de lei na Câmara era sobre telhado verde. E a pergunta que o Renato Cury faz aqui é: você acredita em diminuição do IPTU para quem usa energia solar ou outras técnicas de sustentabilidade, tipo IPTU verde? Seria incrível, tá? Acho que todo esse tipo de incentivo. Agora, é preciso que esse entendimento, tá? Ele seja de todos. Então, eu vou te dar um exemplo. Quando a gente fala assim, ó, para fazer uma energia solar ou um telhado verde, isso tem um custo para fazer. Eu acho incrível, já fizemos, eu sou um apoiador, mas, por exemplo, ele custa mais. Então, ao invés do senhor pagar o seu apartamento 100, vai ter que pagar 120. Para isso, o senhor vai ter desconto no IPTU, provavelmente vitalício, ou por X anos, que vai te gerar um benefício no tempo. Geralmente, esses 20 adicionais necessários para poder dar o benefício, muitas vezes não é nem que a pessoa não quer, Dani, não cabe no bolso. Ele não consegue pagar, ele não tem o dinheiro, ele não consegue ter o financiamento. Então, esse benefício no tempo, que poderia ser excepcional, ele acaba inviabilizando o negócio. Tá? Então, uma coisa é a gente querer, a outra é algo que funcione. Então, seria, por exemplo, com uma sugestão, é melhor, por exemplo, você diminuir na outorga, que é um valor que a gente paga à vista para a prefeitura, era melhor dar um desconto, por exemplo, na outorga, porque daí a gente consegue compensar esse investimento adicional já no momento da entrada, permitindo que a pessoa compre o apartamento mais eficiente do que no IPTU. Eu acho a ideia ótima. Tá? Então, tem ideias maravilhosas, tem muitas, eu já vi ideias incríveis na SP Urbanismo, em várias secretarias. Agora, a gente tem que entender o mundo real, que muitas vezes precisa fazer parar de pé economicamente, né? Não adianta a gente fazer um negócio maravilhoso que a pessoa não consegue comprar e não vai para frente. Então, eu acho essas ideias fantásticas, qualquer incentivo, isso para reciclagem de água, para sistemas de automação que melhoram o consumo de energia, é tudo maravilhoso. A gente só precisa entender como é que a gente faz isso parar de pé economicamente para o consumidor final. Então, fica aqui a dica, se a gente puder diminuir no preço de entrada, é melhor do que dar um benefício no tempo, porque assim a pessoa consegue comprar e usufruir daquele benefício e gerar esse bem maior para a sociedade. Muito bom. Ale, uma pergunta pessoal agora. Quando é que você descobriu que é isso que você queria fazer da vida? Né? Como é que você descobriu que era isso que te motivava? Porque você é um super empreendedor, com ideias muito inovadoras, mas num nicho específico, que antes eram aquelas coisas muito, vamos dizer assim, caretas, muito, né, normais que acontecia. A Vitacom veio para quebrar tudo isso. Como é que você percebeu que era isso que você queria fazer mesmo da vida? Primeiro, eu sou empreendedor nato, né? Então, acho que eu vim de uma casa de empreendedores, meus avós são imigrantes judeus, então eu desde muito pequenininho, eu passava 2, 3 dias por semana, dando minha infância inteira nas lojas, com os meus avós. Então, eu ficava no balcão de loja de roupa, ficava em loja de móveis, e acho que isso deu uma cultura. Meu sonho desde muito pequenininho, né? Eu e meu melhor amigo na época, então as pessoas falavam, cada um tem o seu sonho, né, de pequeno. Um fala, eu vou crescer astronauta, ou bombeiro, ou policial, ou, vereador, e por aí vai. E o meu sonho sempre, de pequeno, era ter, eu falava ter hotéis, tá? Eu queria ter hotéis para poder gerar uma experiência para os clientes. Eram hotéis temáticos, desde um tema amazônico, um tema diverso, para gerar uma experiência para as pessoas. Então, sempre tive essa vontade de empreender. E eu acho que isso vem de nascença, de exemplo, né, da família, do que a gente aprendeu em casa. E eu tive essa experiência na tecnologia, só que desde muito pequeno eu ia junto com meu pai em obras, em construções, porque ele trabalha nesse setor. Então eu me criei
visitando todos os fins de semana, obras, construções, etc. Então, essa junção da cabeça digital de uma startup que eu fundei quando eu tinha meus 17, 18 anos, com o mercado de construção e essa vontade de empreender, deu essa explosão aí de empreendedorismo com inconformismo, né, questionar o status quo, e daí saiu a Vitacom e agora a House, né, que está crescendo. Eu preciso te contar um pouco, a House, a gente está com já milhares de unidades sob gestão, em que a gente está provendo a moradia de uma forma flexível, fluida. Você assina a moradia, Dani, é que nem você Legal. hoje assina uma Netflix, a pessoa pode ficar quanto tempo ela quiser, ela mora sem burocracia nenhuma. Então, para algumas pessoas, morar representa ficar 3 anos em um lugar, para outras, um mês. Né? Tem pessoas que estão ligadas a um projeto, a algo específico. Então, de novo, eu acredito muito na moradia flexível, na moradia que é consumida como um serviço, sem atrito, sem burocracia e com várias questões da vida moderna resolvidas. Quem cuida da minha lavanderia, do meu lençol, da manutenção da minha geladeira, eu não preciso me preocupar com isso. Sobra mais tempo para me dedicar à minha família, ao meu negócio, ao que eu gosto de fazer. E assim a gente pretende melhorar a vida das pessoas e reinventar a forma como elas moram. Então isso me motiva demais, é um propósito que não existe Alexandre na física, Alexandre na pessoa jurídica, Alexandre empresário, é uma coisa só e é um sonho que me move, cara, e eu tenho muito orgulho e eu também tenho uma vontade de impactar milhões e milhões de pessoas, né? Então você pode tem pessoas que têm uma visão, algo para fazer algo que, e eu acho muito que quem ajuda uma pessoa ajuda toda a humanidade. Então, tem pessoas que eu quero ter um negócio que eu ajudo 10, 20, 100 pessoas, eu penso em fazer algo muito grande que impacte positivamente a vida de milhões de pessoas. Te falei que eu acredito muito que eu conseguirei no futuro breve resolver uma das grandes dores do brasileiro, que é a moradia, e combater o déficit habitacional, propondo um novo formato. Não acho que o modelo proposto atualmente de você dar subsídios e fazer com que a pessoa compre uma moradia na periferia seja a melhor maneira de prover moradia, tá? Acho que prover isso como serviço e talvez dar um vale para aquela pessoa poder ir lá escolher onde ela quer morar. E talvez ela precise de um empurrão em determinado ponto, né, Dani? A pessoa está em dificuldade em determinado momento, você dá um empurrão, olha, eu dou vale para você 1, 2, 3, 5 anos, depois essa pessoa se recoloca, né, ela se melhorou na vida, conseguiu um bom emprego, você pode ajudar a próxima pessoa. Então, você não vendeu um imóvel, você está ajudando e dando um impulso para as pessoas quando elas precisam, você dá o arbítrio, o livre-arbítrio para ela poder escolher onde ela quer morar. Então, eu acredito que dá para revolucionar com formatos diferentes do que a gente conhece até então, que é um grande paradigma. Muito legal. Ideias super inovadoras. Bom, a gente já está aqui há quase 55 minutos conversando. Queria muito mais agora ouvir um pouco para finalizar, como é que o cidadão Alexandre, né, imagina que a sociedade brasileira vai sair dessa pandemia que a gente está vivendo, né? Se a gente vai sair melhor, pior, como é que você vê esse momento que a gente está vivendo? Eu acredito, primeiro, para melhor, sem dúvida nenhuma, tá? Acho que a solidariedade, a vontade de ajudar uns aos outros, ela se mostrou realmente impressionante na crise, cada um ajudando de um jeito, tá? Tem gente que trabalha e fala, eu vou doar dinheiro, tem gente que foi lá e carregou uma cesta básica para levar para alguém, teve gente que deu uma palavra amiga, são várias formas de ajudar, todas são louváveis, eu acho incrível, e foi maravilhoso ver esse movimento de todos em prol de quem mais precisava. Outro ponto que eu acho muito importante, Dani, que a gente falou anteriormente, que a dificuldade ela traz o avanço, né? Ela traz um senso comum e eu acho que isso vai ser um dos grandes legados positivos do que a gente está vivendo agora. Todo mundo vai sair daqui de certa forma impactado, né? Todo mundo vai querer progredir, vai querer retomar ao que gostava de fazer, vai querer rever os amigos, os familiares, vai querer que a prosperidade econômica volte, né? Todo mundo vai querer recuperar o seu emprego, a sua renda, o seu negócio. Então, esse senso comum de querer melhorar, né? De pensar de uma forma patriótica, de uma forma em prol do bem comum, passa a quebrar várias diferenças e resistências, né? Tanto faz para que qual é meu viés político, o que eu acredito, qual é minha religião, qual o gênero, tanto faz, mas está todo mundo empenhado em criar algo melhor. Eu acho que esse senso está muito latente. Então, por isso que eu acredito que a gente vai ter
uma melhoria, vai estar todo mundo remando na mesma direção, e isso vai fazer com que nós evoluamos como sociedade, né? Outro ponto importante, salienta-se cada vez mais que a gente precisa evoluir a educação, a produtividade, a gente precisa reencontrar, né, o que faz uma sociedade evoluir. Não tem outra forma, é suado, não é imediato, é algo de longo prazo, não tem solução mágica, né? É muito esforço, é investido na qualificação das pessoas, especialmente na educação das crianças, dos jovens, e assim a gente vai conseguir no tempo melhorar. Então essa geração que está aqui hoje talvez vai ter que talvez pagar um pouco da conta, não sei se é a palavra correta, mas para que a gente possa evoluir na base e criar uma sociedade muito melhor. Estamos no bom caminho, eu acredito muito na abundância também, tá? A gente fala muito em escassez, vai ficar mais difícil, vai ter menos emprego, eu acredito justamente no contrário. Quando a gente usa a tecnologia para o bem, quando a gente usa a melhor produtividade gerada pela tecnologia, isso gera mais tempo, permite que as pessoas sejam mais felizes, e tenham uma vida mais abundante, a gente vai ter mais recursos, está conseguindo ter matrizes menos poluentes, então a gente vai ter um meio ambiente mais saudável. Então eu enxergo realmente um futuro de abundância e de prosperidade. E esse senso comum vai levar a gente, vai fazer a gente chegar até lá. Precisamos de bons líderes, de bons políticos, de uma sociedade mais justa, sem dúvida nenhuma. Mas, de novo, muito otimismo, tá? Vai ser difícil, tem muita gente que foi afetada, mas vai valer a pena essa jornada aí de todo mundo junto construir algo melhor. Sem dúvida, esse é o caminho. Não, e é aquela coisa, a gente não viveu guerra, mas a gente está quase que como numa guerra, né, Ale? E a gente, as dificuldades geram ideias inovadoras, geram, né, propostas desafiadoras, como você está colocando, aliás, ideias muito criativas e muito legais. Eu sempre falo também que esse é um bom momento da gente tentar achar bons consensos para conseguir ir adiante, melhorar a educação, melhorar a saúde, etc., e a gente precisa de parcerias mesmo da iniciativa privada com a área pública e muita gestão. Você fala, não sai, eu em todas as minhas palestras falo, não tem fórmula mágica, não acha que a gente vai ter aí algo que saia do fundo do baú e a gente diga, resolveu o problema do Brasil. É um processo, leva tempo, precisa ter resiliência, precisa ter inovação, precisa ter criatividade e precisa ter gestão. Se não tiver isso, a gente não vai longe. Mas queria te agradecer muito, foi ótima a nossa live, acho que as pessoas saíram com muito boas ideias, o Ale é um cara hiper criativo e eu acho que a gente precisa de gente assim em todas as áreas no Brasil, e o Ale, como é um jovem, tem só 18 anos, ele ainda tem muito para dar, né, para a nossa sociedade, porque ele já fez muito e vai continuar fazendo, não tenho dúvidas disso, né? Então, super obrigado. Quem quer ver a nossa live, quem quiser ver a nossa live completa, está no danielnemberg.com.br e eu espero reencontrar o Ale muitas vezes com outras ideias como essas maravilhosas para a gente. Um dos grandes problemas é a questão habitacional e o Sérgio Aveleda, que é nosso amigo também em comum, está falando aqui que ele acha ótimo, quanto menos tiver que usar carro, quanto menos a gente tiver que se deslocar, melhor é para todo mundo, né, numa cidade como São Paulo. Então, Ale, super obrigado e esperamos a gente em breve nos revermos aí com novas propostas e introduzir essas ideias inovadoras na área pública que são muito importantes e que não é fácil, que é extremamente burocrático. Tuas palavras finais aí para a gente dar boa noite para todo mundo. Legal. Primeiro, um grande abraço para o Serginho Aveleda, saudades aí, meu companheiro de bike. E, Dani, primeiro, excelente poder contar com alguém como você, lutando pela gente, trabalhando pela gente no setor público. E cada ação que você fez, né, que economiza o nosso tempo, que promove empreendedorismo, facilita a nossa vida, tudo isso faz parte, né, dessa evolução que a gente falou, que não é a fórmula mágica, mas tudo isso vem contribuindo muito. Uma pessoa com a sua visão, com a tua visão de tecnologia, de evolução como sociedade, fundamental. Seria muito legal a gente poder aproximar mais, né? Como é que a gente pode operar juntos, né? Você tem tanta coisa legal pelo mundo e quanto mais o setor privado e público puderem operar de forma conjunta em prol da sociedade, eu acho fantástico. Estamos aqui no seu apoio, agradeço aí por tudo que você tem feito por nós
muito legal e importante ver pessoas como você. Queria agradecer a todo mundo que assistiu aqui a nossa live e em breve espero que voltemos ao normal. Muita saúde para todo mundo. Obrigado e um forte abraço para você, Dani. Sempre um prazer. Grande abraço, Ale. Boa noite a todo mundo que nos assistiu até agora. Até a próxima live. Segunda-feira tem mais, 7 horas da noite, a nossa próxima live. Um beijo, um abraço a todos, um especial em você, Ale. Um abraço. Tchau, gente. Até a próxima.